Salve galera, seja bem-vindo ao Marra Talk. Hoje, aqui na Lagoa da Conceição, onde muita coisa começou, já vou falar por quê. E o meu entrevistado de hoje é o Kiko, ele que é criador, fundador da Montandu. E a Montandu que é a primeira marca de corrida de trilha do Brasil. Vamos falar bastante sobre isso. Kiko, brigadão pela presença aqui, me recebendo aqui onde você conhece melhor do que ninguém. Já queria agradecer os kits que eu ganhei, olha só. Kit da Montandu, que galera, eu vou falar a real, eu sou corredor, né, também sou triatleta, tá aqui uma marca que na minha opinião tem os melhores kits, melhores provas, percursos do Brasil, já participei, né, Campos do Jordão, Deserto do Atacama, vou participar agora Praia do Rosa, Ushuaia, então tô curiosíssimo e claro que eu vou deixar um presentinho com você também, Kiko. Opa! Muito obrigado, viu? Obrigado. Um bonezinho, uma camiseta. Aí depois experimenta, se ficar legal, depois eu troco o tamanho pra você, tem outras cores também. Legal? Aí, não, eu quero mostrar isso aqui, ó. Aê! E Kiko, vamos lá. Obrigado mais uma vez por ter aceitado estar aqui no Marra Talk. A ideia aqui do Marra Talk é ter assuntos com pessoas, assuntos revolucionários, com pessoas que inovaram, que pensam fora da caixa, que fizeram acontecer, trabalharam na cura de várias pessoas, na inspiração de várias pessoas, você que trabalha com corrida, e não apenas com corrida, né? Mas com certeza inspirou muita gente pelo caminho, pessoas que você sabe e que você não sabe. Mas antes de entrar na história do Montandu, que a gente vai querer saber, né? Eu e a galera, a gente vai querer saber o nome, como começou, mas antes de mais nada, por que a gente escolheu aqui a Lagoa da Conceição para gravar esse podcast? Primeiro, obrigado mais uma vez, tá? Estamos juntos aí. E fiquei contente, feliz e a Lagoa da Conceição, como você diz, aqui é a casa do Montandu, aqui começou tudo e esse cenário é o backyardigan aí, ou da minha casa, ou até mesmo o meu espaço onde eu praticava os meus esportes. Uhum. Aí a história do Montandu a gente vai comentar aí ao longo desse nosso bate-papo. Ela começa em 1995, mais pertinho ali dos anos 2000, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Eu andava muito nessa região aqui. Aqui eu velejei muito de windsurf e de kitesurf. Aqui eu já pousei nesse local aqui de parapente, num desses locais aqui. Esse é um local de voo, eu gostava muito de fazer esses pousos alternativos para conhecer novas trilhas, porque eu praticava muitos esportes aqui na Lagoa da Conceição. Isso sim foi um dos motivos de inspiração para essa bandeira que eu tenho hoje, que é o meu ganha-pão, o meu prazer e a minha, não só inspiração para mim, mas como você mesmo disse, muito obrigado, a inspiração para muitas pessoas, né? Como eu conheço pessoas que às vezes escrevem, hoje nas redes sociais escrevem para ti, nos anos passados as pessoas te abraçavam, cara, eu preciso te dar um abraço. Foi com o Montandu que me inspirou a eu perder 50 quilos ou para eu ter um pensamento de vida diferenciado. E a gente fica muito grato quando recebe isso, né? Eu queria dizer que a gente se conheceu há não muito tempo atrás, mas você já era marramuda desde sempre. Pô, o cara velejava, corria, andava, voava de parapente. Esse é o espírito da Marramudra, né? Usar o esporte, o nosso próprio corpo físico, né, matéria, como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Porque é o que você falou, né? Quantas histórias a gente não escuta de pessoas que emagreceram, às vezes por um post, por uma corrida, por uma prova, ou que mudaram a mentalidade, né? Eram pessoas com baixa autoestima, baixa autoconfiança, e de repente começa a correr, começa a praticar esporte e a vida muda, né? As coisas começam a acontecer. Então, Kiko, a primeira prova do Montandu, o Montandu nasceu na Lagoa. O Montandu, ele é a primeira corrida de trilha do Brasil e ele começa na Lagoa da Conceição no ano de 2003. No final do ano de 2003, então esse ano, a gente vai completar aí 20 anos, o Montandu dá uma volta na Lagoa da Conceição. Eu conhecia a lagoa voando e velejando e sabia que a lagoa se conectava por trilhas. Eu levei esse projeto à Prefeitura Municipal de Florianópolis e disse para eles, olha, a lagoa se conecta por trilhas. Simplesmente tem que fazer uma limpeza e a nossa empresa na época, o primeiro momento a gente limpou junto com a prefeitura e depois esse trabalho árduo ficou a cargo da empresa de sempre fazer a manutenção dessa limpeza.
Mas no primeiro momento, lá em 2002, a gente foi com a Floran e com a Prefeitura Municipal de Florianópolis fazer a limpeza de todas essas trilhas. E aí lançamos, então, no ano de 2003, o Mountain Dew Lagoa da Conceição. Que eram quantos quilômetros? A primeira edição foi 65 e depois Nossa. passou para 73. Então, a Lagoa da Conceição, que a gente vê aqui... Que a gente vê uma parte dela só, né? Quando tá nas rendeiras, é uma parte dela. A gente consegue, entre bosques, trilhas e belíssimas montanhas, a gente consegue dar uma volta de 65 ou de 73 quilômetros por entre as trilhas e os bosques lindíssimos aqui da ilha de Florianópolis, da lagoa, do coração da ilha de Florianópolis, que é a Lagoa da Conceição. Ó, não sei quando que vai ser a próxima, mas eu quero participar muito. Eu que morei 5 anos aqui na Lagoa e é mais que minha obrigação conhecer todas essas trilhas, todos esses bosques aqui da Lagoa. E era revezamento ou a pessoa podia fazer sozinha? Como o Mountain Dew ele tinha um compromisso, e eu vou repetir as tuas palavras ali, eu fiquei muito contente. E quando as pessoas me lembram que o meu negócio, aonde eu ganho meu dinheiro, eu inspiro pessoas. E eu acho que é isso que te dá tanto prazer de estar sempre inovando, transpondo metas, porque isso não tem preço que se pague, né? Não tem preço. Não tem, assim, então nesse primeiro momento, como a gente foi pioneiro, a gente tinha que trazer o que a gente diz no popular, criar o varejo, né? Uhum. Então nós não tínhamos seguidores, a corrida no Brasil, ela recém havia começado, então a ser popularizada, né? Porque já existia o atletismo e a corrida há muitos anos, mas ela começou a se popularizar como esporte, integração social e atividade física, estímulo mental e emocional, mais ou menos em 2001, foi aonde eu saquei essa ideia que a gente vai contar aqui nessa entrevista, que eu saquei lá em 1995, eu disse, pô, até agora o momento de startar. E startei então em 2003 e entendi que eu tinha que popularizar. Para popularizar eu não podia jogar um produto na primeira edição que foi 65 quilômetros, que eu não teria varejo, não teria atleta. Né? Isso. Então eu fiz um revezamento. Você poderia correr em octetos, quartetos ou duplas. Então, ou você dividia com um outro amigo que já corria longas distâncias, porque correr entre bosques, trilhas e montanhas... Não é fácil. Ia dar mais de 30 quilômetros de trilha para cada um, né? E percursos irregulares, né? Então, a gente tinha a opção de 8 para iniciar e popularizar o esporte. E foi isso que o Mountain Dew vem fazendo ao longo desses 20 anos, popularizando o trail run no Brasil. Que legal. Que é bacana aqui deixar claro, assim, que o trail run ele começa numa cidade, em 2 cidades suíças, Ser e Sinal. Então, uma prova de trail run que se chama Ser Sinal. Então, essa prova é de 1974. E olha, no Brasil só veio em 2003 com o Mountain Dew. A gente implantou isso no Brasil em 2003. Então, eu já estava vendo isso na Europa acontecer, só que a gente precisava de demanda, né, para isso acontecer. E a gente, hoje é que o trail run começa a se posicionar. Então, a partir de agora, a ideia é, então, alçar mais distâncias mais longas, né? Porque se eu fizesse isso antes, a gente mataria a galinha de ovos de ouro, vamos assim dizer, né? Sim. E como é que você teve essa ideia de startar a corrida de trilha? Porque, como você disse, já estava acontecendo as de asfalto, né? São Silvestre, essas corridas provavelmente já estavam acontecendo. E aí você se inspirou em alguma prova específica, em alguma viagem? Como é que foi? Olha, eu gostei de uma coisa que você usou no início. Tu já tem a essência do Mahamudra. Eu já era Mahamudra e não sabia. Eu acho que assim, tudo que você faz com amor, com carinho e com dedicação, ele tem tudo para dar certo, né? Sim. Eu acho que esse é o primeiro passo do empreendedor, né? Para você empreender, você precisa conhecer o teu produto, né? E produtos que trabalham emoções como é o nosso, é importante você ter a paixão e o envolvimento de corpo e alma mesmo presente, né? Então, nesse primeiro momento, eu não montei um negócio para ser um negócio que fosse me dar renda financeira. Eu montei um negócio mais por prazer e emoção de trazer essa nova modalidade para o Brasil, que eu
vi e participei na Europa e vi, puta, isso está acontecendo, eu tenho que levar isso para lá. É legal. É legal. E eu já praticava alguns esportes legais, como eu citei ali no início, né? Então eu já estava muito conectado com a lagoa, tanto com a vela, com o ar, e eu disse, puta, e por que não conectar com as pessoas? A terra também, mas as coisas são muito mais gostosas quando... E eu acho que o sentido da vida é esse, né? Se o sentido da vida não fosse viver em comunidade e troca dessas experiências, a gente ia para uma ilha e ficava sozinho nessa ilha, né? Sim. Então eu digo, eu quero correr com amigos corredores e correr entre amigos. E eu uso esse jargão hoje em dia. Eu digo, olha, venha correr com amigos e amigos corredores. Eu acho que isso era importante. Então nesse primeiro momento foi isso. Eu queria introduzir porque eu vi que isso precisava ser feito. E Florianópolis tem essa vibe, né? Sim. Não, mas isso que é legal, quando a gente entra no assunto empreendedorismo, tudo começa com uma visão, né? Eu acho que começa no sentir, de a gente praticar ou ver alguma coisa, se inspirar com alguma história, a gente começa a sentir, nossa, que legal, que vontade de participar de algo assim. E aí vem a visão do empreendedor, tipo, por que no Brasil não tem, né? Se aqui funciona, se ali funciona. Só que aí vem também a coragem de botar em prática, né? Porque muita gente, eu falo isso porque quando eu comecei a dar aula da Mahamudra no Ibirapuera, muita gente chegou para mim e falou depois, nossa, eu sempre pensei em dar aula no parque, eu sempre pensei em dar meu yoga no parque. Pensar é uma coisa, fazer é outra, né? A coragem, né? Parabéns, né? Parabéns também para você por ter colocado em prática. Vamos voltar um pouco, falando do Kiko, então. Quais os esportes que você vinha praticando, assim, que você gostava de praticar? Até você chegar na corrida. Assim. Olha, César, eu sempre, como um bom brasileiro, sei jogar futebol bem. Acho que é o primeiro, né? E quando o meu ídolo, Zico, do Flamengo, foi embora para a Itália, eu larguei o futebol, isso já com 13, 14 anos, e fui jogar vôlei. Como a minha estatura, que é 1,71 m, não ajudava, eu fui ser levantador e sempre gostei muito de praticar vôlei. Mas alguns amigos de fora, eu trabalhava numa companhia, uma multinacional, e os amigos de fora, de São Paulo, até fora do Brasil, diziam para mim, puta, tu mora numa ilha e tu não pratica nenhum esporte ligado a essa energia da ilha. Sempre me fizeram isso. Interessante. E ali no final dos anos 90, eu comecei a voar de parapente, primeiro voar de parapente, e depois, não, na verdade foi uma conexão, windsurf e parapente era um vício. Essa vistinha mais ou menos que a gente tem aqui, e hoje tá bom, né? Hoje tem muita gente lindo. De kite, Hoje de wind também. Hoje o vento nordeste aqui, que é o predominante da ilha de Florianópolis, está muito bom. Todos os dias, eu estava na Lagoa da Conceição. Eu tinha uma empresa aqui próximo e eu conseguia conciliar, porque o meu primeiro ramo de negócio aqui na ilha, assim, que de grande sucesso, foi uma academia de ginástica, uma grande rede de academias. E isso quando, Kiko? Isso eu abri a academia em 95 para 96. Depois nós montamos 3 unidades. Não tinha essa febre do fitness que tem hoje na época, né? Não, era bem conservadora. A academia era bem conservadora. E aí, naquele momento, a academia precisava de mim na parte da manhã. Então, nós tínhamos que as piscinas precisariam ser usadas no início da manhã, toda a atividade. Então, até umas 8h30, 9 horas da manhã, eu era obrigado a estar na academia. Depois era mais administrar. E eu consegui administrar. Já na época, logo em seguida, apareceu um site chamado Wind Guru e eu olhava a previsão. Em cima do que tinha na previsão do dia era a minha atividade. Opa, hoje vai dar para velejar. Hoje vai dar para voar. E aí eu vinha para a lagoa praticar esses esportes. Que é o que a gente falou agora há pouco, um dos sentidos do Montandu, porque eu voava na lagoa, em torno da lagoa, tanto no Rio Vermelho, como na Praia Mole ou no Morro da Lagoa, e a gente pousava e de cima eu ia vendo as trilhas. E muitas vezes eu pousava num local que a gente chama no meio do voo, numa roubada, para dobrar o meu parapente e para fazer a trilha. E aonde eu vi depois em casa, no GPS, nos caminhos, nos track logs de GPS, que a lagoa se conectava. Por isso a minha evidência e o meu papo depois com a prefeitura mostrando, não, a lagoa se conecta. Eu tenho todos os track logs. Então foi uma nova etapa, que foi um bem social,
para Florianópolis e para a comunidade de pessoas que praticam trekking, hike, caminhadas, enfim, que foi fazer a manutenção, a limpeza dessas trilhas e a manutenção que até hoje é usada aqui em Florianópolis. Que bacana. Teve que ter um propósito para outros propósitos, vi que tudo vai se conectando, né? Que Sim. bacana. É quase que como se as pessoas precisassem do que você criou para que várias outras coisas acontecessem. E muito bacana, e eu volto a reforçar, que no primeiro momento era puro prazer. Eu, como corredor, que foi um esporte que entrou mesmo na minha vida com muita força a partir de 98, eu sempre corri, a partir de 96 eu passei a ser um corredor, mas assim com muita vitalidade mesmo, em 98, 99, quando eu fiz o meu primeiro Ironman. Ali eu comecei a treinar, porque para completar um Ironman você tem que treinar, senão você não completa. Não dá. E ali naquele momento eu fui com muito afinco. E aí, logo após isso, eu disse, cara, eu vou botar em prática o projeto Mountain Dew, porque o nome eu já tinha. Boa. Como surgiu o nome? O nome, assim, eu tenho um amigo florianopolitano que se chama Maurício Bertuzzi. É um empreendedor aí local que ele sempre esteve fora da caixinha também e comprava revistas de corrida, que era Runner's World. É uma edição americana. E ele dava para mim ler, que pratica o teu inglês. Então eu ia ler a revista e eu tinha um dos módulos da revista, se chamava Mountain Dew, né, no inglês, Mountain Dew. E eu queria dizer, mas se eu falar Mountain Dew, não, vou trazer um pouco mais para o nosso linguajar, Mountain Dew. E aí eu disse, cara, que nome bonito. E era uma seção da revista, como tem a seção caminhada, como tem a seção turismo, tinha a seção Mountain Dew. E eu disse, cara, vai ser esse o nome dessa corrida que eu quero fazer. Que legal. Que ainda a gente não falou de como veio a primeira vez a ideia, né? Então a ideia do nome foi essa, vendo uma revista chamada Runner's World, é uma revista, a mais importante revista de corrida do mundo, e ela é americana, norte-americana. Eu vi uma seção chamada Mountain Dew e eu disse, vai ser esse o nome. E uma coisa curiosa também, eu particularmente gosto de usar bastante inglês nos nomes. Eu acho que para algumas coisas o inglês dá uma sonoridade bonita. Só que depois quando as pessoas vão falar nem sempre fica legal, né? Tipo, eu tenho um projeto atual que chama From Zero to Hero, do zero ao herói. Mas quando o pessoal vai falar parece japonês. O pessoal fala From Zero to Hero. Fala, não é From Zero to Hero, é From Zero to Hero. Né? Eu me preocupei em introduzir o Mountain Dew, que se for falar com nativo... Daí depende também a região que é o nativo, ele vai falar assim, mas eu me preocupei em tocar Mountain Dew e ficou, e tá muito bem, obrigado. E a proposta era, assim, o nome tinha uma sonoridade boa e ele remetia realmente o que eu queria fazer, que é fazer montanha, que é a tradução literária do Dew ali, do Mountain Dew, do verbo fazer. Então essa era o que eu queria, que era o importante é que era um nome próprio e eu queria colocar esse nome próprio em prática, que era fazer montanha. Então isso caiu muito bem e foi bom também pro mercado, porque o mercado entendeu que essa nova modalidade que a gente estava introduzindo era uma modalidade que era correr entre bosques, trilhas e montanhas. E aqui no caso de Floripa, praias e rochedos, tem de tudo aqui, né? Dunas, né? Tem para todos os gostos. É uma coisa até que num brainstorm na empresa já foi citado. Um dos diferenciais do Mountain Dew, quando você vai participar do Mountain Dew, me diz um diferencial. Esse é um diferencial. Aqui as nossas provas, elas são sempre corríveis, porque a gente faz corrida de corredor para corredor, eu também sou corredor. Tem muita corrida que você quase não corre, né? A minha esposa também é corredora, então eu e a Fabiana corremos, que somos a essência da empresa, então é uma empresa feita de corredor para corredor, mas eu sempre deixo muito claro, aqui a gente corre. Se a pessoa estiver muito bem, ela corre o tempo inteiro, né? Então sempre é uma prova que dá para correr. E a particularidade que eu falei, qual é uma coisa específica? Nós temos uma variedade diferente de terrenos dentro das nossas provas. Você corre em bosques, em trilhas, em montanhas, em praias, como se disse, em costões. Em neve.
As edições como nós temos no Fim do Mundo, nós corremos lá nos bosques nevados e montanhas nevadas, né? As edições de deserto, como a gente tem o maior deserto do mundo, que é o Saara, a prova 80% é areia de grandes dunas, como as dunas de Erxabi. No deserto do Atacama, nós estamos lá, essa você já foi, né? Sim. É o mais alto deserto do mundo e o mais árido, né? Nós corremos ali com uma umidade relativa do ar de 10%, né? Muito seco, e chegamos a 2.800 metros de altitude. Então, ali você vê que é um deserto de sal, né? Sim. Então, um deserto diferente, um que deserto é mais diferente. um chão batido, uma pedra, né? É o sal, né? É o sal mesmo ali. O sal. E o tanto que resseca a boca, o nariz, né? E uma coisa que me assustou muito lá foi a frequência cardíaca, que sobe e não desce nunca mais. Porque você tem menos ar, né? Você está na altitude, você tem menos ar, então com essa dificuldade de respirar, é porque a gente estávamos correndo lá de 2.400 a 2.800 metros de altitude a nível do mar, né? Legal. Então, falta ar. Falta ar. E eu lembro que ficou muito marcante, assim, porque foi a primeira prova que eu fiz com frequencímetro, né? Até então eu corria sempre no feeling. Marcava no máximo no celular, aí o celular é aquela coisa, você não fica olhando o tempo todo, né? Como um Garmin, um relógio, um GPS. E essa foi a primeira prova que eu estava com relógio e com frequencímetro para marcar. E uma curiosidade, né? Porque eu bolei uma estratégia, e a minha estratégia era não deixar subir muito a minha frequência. Toda vez que minha frequência estivesse batendo ali 160, 170, eu tinha que dar uma caminhada para ela baixar. Só que isso me quebrou, porque não baixava. Quando eu começava a caminhar, todo mundo começava a me passar e a frequência não baixava, e eu ficava naquela, será que eu continuo? Será que eu vou morrer? O que vai acontecer aqui, né? E também quando você lembra que quando você larga praticamente no frio, né? Frio pra caramba. Eu levei um manguito. E de repente as coisas vão esquentando, e São Pedro de Atacama, às 2, 3 horas da tarde, nós chegamos aí perto de 50 graus, né? 45 graus. Então, no horário de pico, que é 3:30 da tarde. Então, sempre vai esquentando, e isso aí vai te dando esse incômodo de respirar, né? Até por causa da altitude, uma série de efeitos, né? Tem a umidade relativa do ar aí que está perto sempre de 10%. Então, bastante desafiador, desafiador. Mas eu fui lá para isso mesmo. E completou. Completei. E recebeu a medalha. Recebi a medalha lindona. E eu estava me preparando para o Ironman também. Então eu queria fortalecer minha mente. Queria provas difíceis mesmo para me fortalecer. Lembrando que sempre tem distâncias menores também. Mas nessa edição, eu e um amigo que também estava inscrito no Ironman, a gente vamos para os 42. Nem aqui a gente tem que caminhar, jogar água na cabeça, vamos embora, né? A prova dos 42... ela é uma prova desafiadora, e quando a gente eu comentei, né, que quando eu passei a ser um corredor de verdade mesmo, quando eu disse, agora a brincadeira acabou, né? Quando você vai treinar para um Ironman, você tem que treinar. Essa é a verdade, né? No dia do Ironman nada é difícil. Você treinou, quem treinou e faz acontecer, né? Então ali eu comecei a correr. É a mesma história de correr um 42 no deserto do Atacama. Tem que treinar, senão você não completa, né? E uma coisa que eu acho muito legal do seu negócio, da sua visão, da sua ideia, e que o Trail Run proporciona isso, é que sempre é uma prova, um desafio, uma conquista pessoal atrelada com uma viagem. Então sempre vai ser uma memória afetiva muito boa. Então não é só, vou ali, vou correr e vou embora no dia seguinte. Eu, no caso, cheguei uns dias antes para me aclimatar, dei um treino, fiz alguns passeios turísticos, fiquei um tempo depois, peguei uma lua cheia incrível lá no deserto. E eu acredito que a mesma coisa acontece em todas as edições que vocês fazem, né? Isso a gente falou que eu criei, né, o Mountain Dew e foi verdade, por amor, por paixão, né, por vontade de realização pessoal, e depois fui ver que isso era muito legal para entreter a comunidade de Florianópolis, e depois passou para o Brasil, e hoje a gente está em 9 países. Num segundo momento, a gente começou a olhar o negócio, isso a partir de 3, 4 anos, como um empreendedor, né? Eu não vou conseguir agora tocar mais com prazer. Só prazer agora não paga as contas, né? No mundo globalizado a gente precisa de dinheiro aí para pagar as nossas contas. E aí a gente começou a
a levar o Mountain Dew para Gramado, Canela, Campos do Jordão, Fernando de Noronha, em lugares emblemáticos e turísticos, né? E aí você disse, eu fui para o deserto do Atacama. Esse já era um terceiro, um quarto momento onde a gente viu que o trail run se posicionou no Brasil. Então a gente já tinha colegas, né? Colegas concorrentes, né? Outras empresas aplicando a corrida de trail no Brasil, e aí a gente viu a necessidade de internacionalizar a marca, no mesmo conceito que a gente introduziu ela. Sempre pensando em turismo esportivo, emoção, participar com a família, sempre teve a vontade, né? Puta, por que eu não faço uma corrida que eu posso levar a minha namorada ou a minha família, ou eu possa, desta corrida, fazer um grande passeio ou uma grande aventura na minha vida. Então a gente começou a ver, cara, quais os locais que eu consigo aplicar isso? Então o deserto do Atacama foi um deles. Você citou o Ushuaia, né? Nós temos uma edição no fim do mundo. É um desejo que eu sempre escutava dos amigos, cara, imagine correr no lugar mais austral, ou na cidade mais austral do mundo. Eu não conheço, por exemplo, Tromsø, na Noruega, que é um dos lugares mais boreais, né, do mundo. Mas eu quero ir, é um desejo meu, né? Se eu tiver essa oportunidade, vou ficar muito feliz. E aí eu comecei a ver. E esses lugares emblemáticos que eu vi que tinha condição de fazer, como é o caso do deserto do Saara, que a gente tem uma edição lá, eu digo, pô, vamos fazer uma corrida lá. Porque exatamente remete ao que você falou, né? Imagina você correr e ainda poder, desta corrida que você participa, tirar um monte de emoções dela e fazer turismo, né? Então, em alguns momentos eu até digo que o Mountain Dew é um turismo de corrida. Eu brinco muito com meus alunos que a gente tem que ter esses desafios, pelo menos que seja um por ano. Que aí você já chama os seus amigos para participar, já convida os familiares para participar. Quem aceitar, você já tem parceiro de treino. E aí você já tem uma viagem marcada, uma aventura marcada. Dali vai tirar uma medalha que vai te empoderar, vai te dar mais autoconfiança. Você postando na rede social já vai inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Então é um ganha-ganha. Dentro da espiritualidade, eu acho que, tanto para você quanto para a marca, é algo que só gera karma positivo. Porque indiretamente e diretamente está fazendo um bem para muita gente. Para muita gente. Não só para quem correu, mas para quem conviveu com aquelas pessoas também, né? Para quem acompanhou as histórias. Tipo, ontem os alunos estavam em casa, a gente estava fazendo uma roda de conversa. E o assunto que entrou na roda foi um pouco esse. Quando você posta uma coisa na internet, muita gente critica, alguns até criticam em palavras, ou falam para você depois que você mandou mal, mandou bem, mas muita gente está sendo inspirada. E aí o debate foi esse, por que a gente às vezes dá mais atenção para quem está nos agredindo, ou nos colocando para baixo, do que para quem está se inspirando com a nossa história, né? Eu mesmo, um dos motivos que me fez ter a coragem de fazer inscrição no Ironman, ou numa maratona, foi, eu sabia que eu tinha capacidade, mas eu nunca tinha parado para treinar. Era um sonho de criança. Nossa, imagina fazer uma maratona, imagina fazer um triatlon. Mas foi quando eu acompanhei a trajetória de um amigo meu, que era bem gordo e fumava 2 maços de Marlboro vermelho por dia. Quando eu acompanhei, eu morava fora do Brasil, e acompanhei pelo Facebook a trajetória dele, aquilo me inspirou muito. Trajetória de mudança de vida, né? Mudança de vida total. Porque ele não vai conseguir fazer uma prova de longa duração se ele tiver uma vida desregrada, né? Total. É diferente. Você sabe que você ir para uma balada e encher a cara no outro dia, o treino não sai não rende, não funciona, as coisas não se conectam, né? Isso que eu acho que é uma das belezas das provas, né? As provas, olha como ela mexe. Uma pessoa tem um desafio pessoal para mudar de vida. Ela precisa de alguma coisa, tipo um ritual estímulo, de transformação, né? Uma passagem de grau, assim, né? Uma colação de grau. Só que a história dessa pessoa está inspirando muita gente, que ela nem sabe. Né? E o que para uns é um problema, para outros é uma necessidade, né? E se a gente fosse olhar como problema, coloca esse bom problema na tua vida. Vai lá e, puta, cara, eu vou fazer a minha inscrição para aquela maratona ou para aquele desafio, porque você vai ter que se preparar para aquele desafio e isso transforma a vida, é verdade. E Kiko, vamos lá.
Gostei de saber a história do nome, gostei de saber que nós estamos aqui no coração onde tudo começou, dos seus voos de parapente, das velejadas de wind, de kitesurf, das corridas em trilha que você fazia como treino pessoal com seus amigos. Mas agora eu quero saber de onde surgiu a primeira ideia, aquela primeira faísca que faz a chama acender, assim, né? Porque não tinha esse tipo de prova aqui no Brasil ainda. Você tinha participado de alguma, ou você viu na revista alguma coisa parecida e desejou algo do tipo? Conta pra gente como é que foi esse começo. O nome que eu falei ali agora há pouco foi de uma revista norte-americana, ele veio um pouquinho depois, foi mais ou menos na época, exatamente estimulado pela primeira visão. A primeira visão ela aconteceu numa corrida que eu participei. Filmando o Matterhorn agora, do lado suíço, ali embaixo é Zermatt. E eu estou bem contente e feliz, eu vou rodando a câmera aqui, agora aparece Cervinia, na Itália, porque foi aqui, nesse maciço, que começou a história do Mountain Dew. Eu corri aqui em 1995, nesse maciço, uma prova, e depois participei de outras provas, e foi aí a ideia de levar o Mountain Dew e de criar o Trail Run no Brasil, né? Desde 2003 o Mountain Dew é a primeira corrida de trilha no Brasil, por causa de uma corrida que eu participei aqui. Eu fui com amigos, a gente foi voar de parapente na região, e eu tinha uns amigos holandeses que eu fiz um comentário e comentei para eles em inglês, não sei se o meu inglês não se fez interpretado de forma categórica, eu disse, essa corrida eu ganho. E eles... Aí tem uma corrida lá. Enquanto eu dobrava o parapente, um deles foi lá comentar que, tem um brasileiro aí que ganha a corrida. É claro que a organização, sabendo que é um estrangeiro, e o cara diz, o cara ganha? Não, fizeram uma inscrição de última hora. Tipo, eles estavam, a corrida, depois que ele veio falar para mim, uma hora e pouco depois, eu tava largando na corrida. Então você não fez a viagem pensando que você ia correr? Foi pra voar. A gente viu de cima, né? A gente viu de cima já eles montando o cenário da corrida. A gente pousou num gramado próximo. E eu comentei que, o que é? Vai ter a corrida, tal. E olhei exatamente o shape das pessoas. Eu hoje sei o que é isso. Eu sei quando a pessoa vai ganhar e a pessoa que não vai ganhar, né? Então, no caso de uma prova de trail ou uma maratona, com certeza é a pessoa que está só músculo, né? Ela está muito fininha, né? Fininho. Como a gente diz, ele tem que estar fininho, senão é peso que ele tem que carregar. E eu não entendia porque eu não era corredor ainda, a partir dali que eu comecei a correr, eu não era corredor. Eu fortinho, sempre gostei de atividade física, né? Fazendo windsurf, academia, isso e aquilo, achei você olhou tudo o pessoal fininho ali e falou, eu fortinho do jeito que eu sou, né? Isso aí tá pra mim, isso aí. E depois a gente foi aprender que correr precisa estar fininho. E nesse momento, então, eu fui introduzido ao Trail Run. Então, chegou como favorito na prova lá, pelo visto. Achei que ia ganhar, né? E não foi bem assim, né? Eu só não fui o último porque tinha uns senhoras e senhores de idade e que eu disse, se eu não acompanhar eles eu vou me perder nas trilhas, então eu tenho que estar com eles, só por isso que eu não fui o último a chegar, tá? Cara, você fez... Bom, as primeiras provas que eu participei, como eu sempre fui também do futebol, do vôlei, do atletismo, o meu sprint era muito bom. Então normalmente as primeiras provas é assim, né? A pessoa dá o sprint junto com o pelotão de elite, aguenta 1, 2, 3 quilômetros e depois a bateria acaba, né? E eu realmente, verdadeiramente, eu larguei com o pessoal de elite, porque a organização me posicionou na frente e eu larguei na frente porque eu achava, eu estava com 24 para 25 anos, eu achava que eu ia ganhar a prova, que eu ia ser um dos primeiros. E eu corri ali 500, 800 metros com o pilotão de elite e fui ficando para trás, e só não desisti da prova, volto a dizer, verdadeiramente, eu só não desisti porque eu disse, eu vou me perder. Então eu fiquei com os últimos colocados, sofrendo muito. Esse sofrimento foi muito bom, porque fez uma reflexão muito grande, e dali me veio a ideia. E ali, alguns momentos, eu tenho que levar isso para o Brasil.
Então, onde eu já conhecia as trilhas em Florianópolis, cara, isso aí é fantástico para o Brasil. E lá na Suíça, imagino que deve ter sido Então, lindíssimo, né, então, o percurso. Eu acho a Suíça, para mim, um dos lugares mais exuberantes e lindos do mundo, né? Então, sou suspeito aí de falar qualquer coisa. Mas, assim, levei isso para Florianópolis, a ideia foi... O case de sucesso veio na minha cabeça em 95, mas eu só pus em prática quando eu vi que tinha a demanda, né? A primeira demanda em 2003. Então, em 2023, o Mountain Dew é a primeira corrida de trilha do Brasil, completa 20 anos. Então, o Trail Run no Brasil existe há 20 anos, graças a esse sofrimento lá da Suíça de eu ter visto, né? Eu acho muito legal essas histórias, porque parece que as coisas têm um timing para acontecer, né? Precisa de acontecer algo para despertar algo na gente, para a gente criar algo novo, uma empresa, uma ideia, botar alguma coisa em prática. Você lembra quantos quilômetros eram essa prova? Eu já citei em alguns momentos 18, outros momentos 16, eu não sei bem. E está na hora de 20 anos eu procurar a história dessa prova, que é onde nasceu o Mountain Dew. Eu já fiz, inclusive esse ano foi de novo, entre Cervinha, que é o lado italiano, e Zermatt, que é o lado suíço, esse foi mais ou menos nessa região, acontecia muitas corridas. E eu já estive nessa região, e sempre estou nessa região, e quero um dia voltar a Luzé, que é onde eu tive esse berço, né? Então, Kiko, ó, gostei da história, de como tudo começou, né? Qual que foi a primeira faísca. Gostei também da história do nome. No meu caso também, primeiro eu criei o método, depois que aí veio o logo, depois que eu fui conseguir achar um nome que condensava todas aquelas ideias, o nome acabou vindo depois. Mas eu quero voltar naquela primeira prova e saber como é que foi o feedback das pessoas. Porque 20 anos atrás não tinha prova de trail run no Brasil, você colocou em prática depois de 8 anos, né, que você fez essa primeira prova. Exatamente. Você fez em 95, depois foi em 2003, né? É isso, são 8 anos namorando ideias, né? Num primeiro momento eu namorei ideias. Sabe que eu vim tão empolgado, então a ideia que você me perguntou, eu vim muito empolgado dessa prova e dessa experiência que para mim foi louca e maluca na Suíça. Que não acabou muito bem na prova, né? O pessoal deve ter te zoado horrores, né? Não, os meus amigos, o que é o jovem, né? Se fosse hoje eu ia rir com meus amigos e abrir uma garrafa de vinho para comemorar, não tem dúvida, né? O que é a falta de segurança quando você não está bem, né? Naquele momento, eu, de forma muito errada, e aí vai um conselho para os jovens, quem sabe se tiver algum, eu cometi uma mentira. Eu disse para os meus amigos que eu me machuquei, cheguei um pouco mancando, assim, ai, cara, me machuquei e tal. E se fosse hoje eu ia rir, cara, meu Deus, cara, já no primeiro quilômetro todo mundo me passou e eu ia ser o último. Eu aceitaria isso, né? Porque eu tô bem comigo e eu aceito isso, né? E às vezes a gente, naquele momento de vida, meu Deus, eu ia ganhar e eu fui um dos últimos, então eu cheguei meio que mancando, dizendo. Mas aquilo foi uma experiência muito bacana, trouxe essa experiência para o Brasil. E já na abertura desta academia que eu montei, que era uma grande academia, então uma academia de 2.000 metros quadrados de área, grande, Caramba. Com 2 piscinas, parede de escalada, quadra Nossa. De vôlei de praia. Hoje é muito normal ter beach tênis e vôlei de praia, mas na época não tinha, então era um pouco inovadora essa academia. Tava querendo montar um half pipe, então eu sempre gostei de andar de skate também. Coisas diferentes, né? Eu gostava de andar de skate, então tudo também. Que eu gostava de skate, vou fazer um half pipe. Gostava de escalar, vou fazer uma parede de escalada. Gostava de jogar vôlei, então eu introduzi tudo isso nessa academia, nessa grande academia. E uma das atividades, isso no papel também, não era só o fato. Ela estava dentro do contrato social inicial da empresa, que ela era uma academia de ginástica e também tinha atividades e eventos de caminhada, trekking e corridas em bosques, trilhas e montanhas. Já estava no contrato social. E eu comecei a ver a viabilidade dessas trilhas em Florianópolis. Então, quando você abriu a academia, você já estava falando, já estava. Eu tinha um funcionário. Eu fui, quando jovem, fui escoteiro também. Então eu tinha um jovem lá que eu disse, vou te dar emprego para te ver as trilhas para mim, que era um escoteiro, um ex-escoteiro.
E aí esse menino, o trabalho dele era verificar as trilhas, mapear as trilhas, botar em track log. Eu já sabia operar hoje nós estamos falando 95, 28 anos atrás. Há 28 anos atrás já operava GPS, por causa do voo livre. Então ele mapeava, trazia os track logs, eu já tinha computador nessa empresa, nessa multinacional, eu tinha essas habilidades de TI. Então, algumas coisas facilitavam. Por isso que o negócio ele dá certo quando você entende do negócio. Não adianta você, eu vou fazer porque Sim. Tem que gostar, tem que ter paixão, mas tem que entender do negócio também. E aí as coisas foram dando certo em campo, mas eu, graças a Deus, tinha um pouco de tino empreendedor e disse, não é hora de montar. Se eu montasse em 96, eu não ia ter varejo, eu não ia ter demanda de mercado. Então, numa viagem a São Paulo em 2001, eu disse, cara, agora é a hora. As corridas de rua começou a aparecer a corrida de rua, não tinha mais só a São Silvestre. Começou a aparecer outras corridas na rua. E aí, nesse momento, eu disse, não, agora é a hora de eu botar o meu produto no mercado. Eu ia te fazer essa pergunta. Então aí eu disse, agora é a hora de eu botar ele no mercado. Como é que foi esse salto de fé, assim, né? Sim. Que eu acho muito importante no empreendedorismo, né? Isso. Sempre tem um momento que você fala, é agora. Olha, já começou a aparecer, e Florianópolis sempre foi um berço de boas corridas. Nós já tínhamos uma corrida muito legal em Florianópolis, chamava Volta à Ilha, que não é uma corrida de trail run, porque a Volta à Ilha era uma Volta à Ilha de Florianópolis no asfalto. Então, mas já era uma grande marca, então quer dizer, isso tudo impulsionou, tudo vai ajudando, né? Então, e aí nesse momento, então eu disse, não, essa é a hora de lançar o Mountain Dew agora. Então era um novo segmento, uma nova modalidade, que era o Trail Run, né? Mas que também foi cogitado. O bacana é que o Mountain Dew ele já começou um pouquinho grande, eu já tinha, nas primeiras edições eu já tive patrocínio da Adidas, da Fiat. Isso impulsionou a marca, foi bacana a marca para a marca, né? Mas eu também tinha pessoas que me faziam essa pergunta. Por exemplo, eu nunca esqueço de uma reunião na Adidas onde ela disse, cara, mas isso aí vai dar certo? E outros organizadores de corridas diziam, Catarina, eles me chamavam de Catarina, Catarina, mas correr em bosque, trilha, corrida é igual a maratona de São Paulo, São Silvestre no asfalto. Eu disse, não, isso aí já deu certo. Mas como se tu nunca fez? Não, já deu certo na Europa. No Brasil vai acontecer também. E aí a gente está aí hoje, com bastante orgulho. Mountain Dew é florianopolitano, né? Que legal. É aqui da nossa Lagoa da Conceição. E eu estou muito feliz com o ano de 2023, que estamos agora, porque Mountain Dew vai completar 20 anos, a Ramuda também em agosto completa 10 anos. Então acho que é bacana a gente como empresário também e amante do que a gente faz, saber que estamos aí no mercado, estamos aí, né, sendo reconhecidos pelo pioneirismo também, inspirando outras marcas, outros companheiros, outros concorrentes a fazer algo parecido, né, porque hoje em dia a gente sabe que não é tão fácil assim empreender e inovar e criar coisas novas, né, isso parte muito de realmente quem está no backstage criando, pensando, né, estudando possibilidades. Queria que você contasse pra gente um pouquinho de quais são as provas e também os novos projetos. Eu vi que tem a nova linha de roupa da Mountain Dew Sportswear. Eu já tô louco para abrir ali meu presente, para ver o que tem ali e usar. A ideia, falando já da Sportwear, a ideia é trazer uma grife, uma linha que tenha a cara do Mountain Dew, né? Então, performance, conforto, equilíbrio, né? E você estar alinhado ao esporte com o produto. Essa era a ideia. Até mesmo porque vocês, ao longo de 20 anos, têm muitos clientes, muitos participantes, né? Que é para eles, né? Acredito eu, esses produtos. Então, a gente escuta os clientes e vê se a gente consegue atender os pedidos, os vários pedidos dos clientes. Um deles era esse. O cliente fazia esse pedido. E a gente sabe hoje em dia que tem materiais com tecnologia avançada, anti-celulite, por exemplo. Eu vi a Fabiana esses dias, eu disse, pô, mas tem isso? Tem! Então, um short para a mulher usar para fazer a atividade física dela, que seja yoga, corrida, e que você ainda pode reduzir a celulite. Pô, então é isso que a gente quer. Fabiana, vamos atender um produto com alta qualidade, que é a ideia da empresa. Isso era um pedido do cliente.
tecidos respiráveis, né? Que eliminam o suor, tem tudo isso. É, exato, odor, né? Uhum. Porque odor, você transpirar e você essa esse líquido que se retém o tecido, ele jogar para fora. Então hoje em dia tem tecnologia que consegue ofertar isso no mercado, e é isso que a Sportwear trouxe. E sobre os outros pedidos ou produtos que os clientes sempre vinham comentando para nós, um em especial é a expedição, a nova modalidade. Então a gente tem uma expedição aí agora para junho de 2023, que é o Mountain Dew Explorer Mont Blanc. E o Mont Blanc tem uma história bem grande conectada com a gente, que em 96 nós fomos montar um stand na maior ultramaratona de trail do mundo, que é a UTMB, que acontece na cidade de Chamonix, na França. Estávamos nós lá e as outras 60 grandes provas. Nós éramos o único da América do Sul, mas 60 outras nobres e grandes provas de trail run do mundo, como a Maratona do Monte Fuji, a Miúte, que é uma ultramaratona que acontece na Ilha da Madeira, linda e maravilhosa, a Transgran Canária. Então, provas emblemáticas aí no mundo trail run. E o Mountain Dew estava lá, e ali a gente começou um namoro com o Mont Blanc. Que, tirando aí, a maior montanha do mundo e a mais alta, o Everest, eu acho que tirando o Everest, o Mont Blanc é a montanha mais conhecida, mais charmosa, mais emblemática do mundo. Até porque ela está no coração da Europa, né? E Chamonix, que já foi suíça, e depois da guerra passou a ser francesa, ele tem esse charme conectado. Não só Chamonix, como também as cidades que rodeiam todo o Mont Blanc, né? O lado italiano, Courmayeur, o lado suíço, as várias cidades que estão no lado suíço. Então o Mont Blanc incorpora esses três países, e eu disse, Fabiana, por que não fazer uma travessia no Mont Blanc? Então desde 96 a gente vai sempre no verão para correr nesses lugares, né? Nessas trilhas do Mont Blanc, e no inverno a gente está indo para lá para esquiar e analisar a situação. Então, por 2 vezes agora, nesses últimos anos, a gente atravessou correndo da França até a Itália, de Chamonix até Courmayeur, do lado italiano, que aí é o lado do Monte Bianco, e a gente agora vai provocar isso como uma expedição todos os anos para os nossos clientes, que é um pedido do cliente. Que legal! E são quantos dias, quantos quilômetros? Essa expedição, que é a primeira, onde tudo começa há 20 anos, então vamos deixar um marco aí, a gente vai fazer um evento de 7 dias. É bastante. Mas a expedição. Mas dentro da expedição a gente tem a travessia. A travessia são 3 dias. Então a expedição toda a gente corre aí em torno de 110 quilômetros, mas a travessia são 80. Então são 80 dias. Em 3 dias nós vamos atravessar, vamos fazer o ataque à montanha e atravessar em 3 dias. Eu já fiz isso 2 vezes com a Fabiana, esse mesmo formato, tá? Uhum. De 3 dias. Então a gente sai de Chamonix, vai para Les Hostes, Les Contamines, Les Chapeux, até chegar em Courmayeur. Então sai da França, chega na Itália, maravilhoso, correr entre amigos e amigos corredores. Sai, coloca dentro da tua agenda, né? Porque isso aí tá dentro do teu target, né? Sim, que legal. Quando a gente falou agora há pouco atrás, né, que a gente às vezes tem que provocar algumas coisas na vida da gente. Não, eu vou fazer isso, eu boto como meta e por trás, aí onde você diz, né, muda um monte de coisa na vida da gente, né? Com certeza. Por causa daquele ato que eu disse, eu vou atravessar o Mont Blanc, né? Já que a gente está citando o Mont Blanc, vamos usar ele como referência. Eu vou atravessar o Mont Blanc. Você bota esse target ali, essa meta, cara, a tua vida por 3, 4 anos fica uma maravilha, né? Sim. Eu acabei de finalizar uma expedição para o Monte Roraima, né? Levei uns alunos, umas alunas para o Monte Roraima. E é legal também essa vibe da expedição, porque sai um pouco daquela... competição, assim, cara. É que a corrida é uma competição. Eu nunca fiz com cunho de competir com as outras pessoas, sempre foi uma competição comigo, né? Agora, a expedição é legal que o grupo todo tem que terminar junto, né? Tem um pouco essa vibe, né? De um dar força pro outro. Então eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E galera que se interessar aí, entre em contato com o pessoal aqui da Mountain Dew e vai estar lá com o Kiko, vai estar lá com a Fabi nessa grande aventura aí, com toda certeza. Que bacana.
E quais outras provas vão rolar esse ano? Então, Fernando de Noronha, né? Praia do Rosa. Esse ano nós temos a tua companhia, que tu vai para a cidade mais austral do mundo. Estou falando, e a gente já fez essa confirmação, por isso eu estou tendo essa liberdade de dizer, nós vamos correr entre bosques, trilhas e montanhas nevadas, né? No Ushuaia. Então se chama Mountain Dew Fim do Mundo. Eu gosto muito desse nome. Fim do mundo. Corri no fim do mundo, imagina. Porque é o fim do mundo, é dali que sai. Sabe que a gente também, para criar essa prova, eu estive com a Fabiana lá em 2012 ou 2013, eu não me recordo bem, e a gente começou fazendo ela no verão, porque eu não entendia nada de neve, e eu digo, eu não posso meter o pessoal aqui na neve. Então 2003, 2004, 2013, 2014, 2015, nós fizemos ela no verão e no outono do Ushuaia, só para depois então fazer ela no inverno, porque daí eu fui aprender a esquiar, eu fui aprender o que com os guias de alta montanha, o que era uma montanha com neve. E aí em 2018, então a gente passou até a primeira edição na neve, 2018, 2019, a partir dali então a gente começou a ter as edições em alta montanha com neve. Que legal. Que é linda e maravilhosa, eu não tenho dúvida que vai ser uma grande experiência na tua vida, tá? E precisa aqui, que eu nunca corri na neve, né? Precisa ter alguma botinha para não entrar gelo? Como é que funciona? A gente está querendo provocar experiências, né? E, cara, eu estou muito contente. Primeiro, queria dizer que eu estou muito contente de estar aqui contigo, porque tu usou algumas palavras-chave, tu é um cara especial, e por isso eu aceitei o convite, de dizer, cara, que trabalho bacana, tu provoca os outros a serem melhores. Eu já tinha escutado isso de muitos clientes que vêm nos abraçar, às vezes dizer, cara, muito obrigado. Tu vê, o cliente me paga, né, para estar ali, ele é meu cliente, em vez de eu dar um abraço nele e um presente, um brinde, né, tá aqui um brinde para você, claro que a gente tem tudo isso, mas assim, essa recompensa dele te abraçar e dizer, cara, muito obrigado, cara, por ter me trazido aqui. Essa experiência, essa experiência que eu tive na minha vida, tu mudou a minha vida, pô, isso é muito gratificante. Isso tu me disse no início dessa nossa bate-papo, dessa nossa conversa, dessa nossa entrevista, eu fiquei muito contente com isso. Então, um dos motivos é provocar e levar as pessoas para essas experiências diferentes. Então, eu tento ser um facilitador também, com muito cuidado. Eu disse no bloco anterior que uma das coisas do Mountain Dew é entregar um produto para ele ter essas experiências. E tem alguns quesitos que tu diz assim, se tu fosse me dizer o Mountain Dew, o que o Mountain Dew tem diferente? Eu citei num bloco aí anterior. Agora eu vou te dizer uma outra coisa que o Mountain Dew tem de diferente também, a segurança. Naquele bloco anterior, falou que os terrenos diferenciados, né? No Mountain Dew tu corre entre bosques, trilhas, gramados, montanhas, areia, né, de tudo, um terreno variado, não é uma prova só na praia, então isso numa mesma prova, por exemplo, você vai uma prova como Mountain Dew Costão do Santinho, você tem desde costão, montanha, bosque, trilha, areia, estrada rural, tem de tudo. Então, outro quesito é a segurança. Então a gente tem uma segurança muito apurada, então eu vejo às vezes os clientes dizem, cara, isso não é para mim, como é que eu vou para o fim do mundo, num lugar ermo, né? Nós estamos lá na Terra do Fogo, o berço da onde saem as navegações para a Antártida, eu ir lá correr entre bosques, trilhas e montanhas nevadas. Tá louco, isso não é para mim, é para você, porque a gente prepara isso. Nós temos uma equipe especializada para isso e a gente prepara o terreno. Aí, respondendo agora a tua pergunta, você me perguntou, eu preciso de algo especial? Não, porque a gente prepara o terreno. Então nós temos máquinas pisa-neve, que são as fresadeiras, no português seriam os riscos, no inglês seriam os grooves, né? E no espanhol ali seria a fresa. Elas fresam, elas fazem um risco na neve. Primeiro elas compactam a neve, então compactam um trecho que passaria a largura de um carro, 3 metros, 3, 4 corredores. Ela compacta essa neve e frisa. Essa máquina é uma máquina para as pistas de esqui. Quem esquia já entendeu e sabe o que eu estou falando. Quem anda de snowboard ou esquia sabe disso.
as pistas são preparadas com a fresadeira, né, as pistas de esqui. Então essa mesma máquina, a gente passa ela dentro dos bosques e das trilhas para fazer essa fresa para ficar mais fácil. É claro que eu tenho pequenos trechinhos que a máquina não entra, porque eu estou meio entre muitas árvores muito fechadas, então não passa um motobio, uma moto de neve, com a fresadeira pequenininha, estreita. Então, ali, para dar uma emoção maior, ele vai correr naquele trecho. In natura, exatamente. Mas, em regra geral, ela é toda preparada. Aquilo ali é só para dar um supra-sumo, para ficar mais difícil. Em regra geral, ela é toda preparada. O que você precisa é de um tênis com garra, um tênis com grip, né? Sim. Somente isso. E as vestimentas preparadas. Mas tudo isso está dentro de um briefing audiovisual gravado que o atleta recebe e também está dentro dessas plataformas, como é o caso do YouTube. Está lá para ele ver a hora que ele quiser, o dia que ele quiser, no aplicativo, no mobile phone dele, para ele entender todo esse passo a passo. Opa, eu devo usar essa meia, essa calça, esse calçado. Isso tudo está explicado. E ainda no dia anterior a gente faz um briefing para tirar as últimas dúvidas das pessoas. Então, coisas básicas que para mim é muito básico, que já sei o que é alta montanha, que a pessoa leiga não sabe, e ela não é obrigada a saber. E a gente está ali exatamente, ele pagou para ter essas informações. Frio, por exemplo, uma coisa, vou dar um exemplo, uma coisa muito básica. O frio, a gente perde ele, o calor, pelas extremidades. O frio só entra porque é uma perda de calor. Então, as minhas extremidades, orelhas, nariz, né, as mãos, os pés, eu tenho que estar protegido. Então, se for ver no Mountain Dew, às vezes as pessoas estão correndo de tênis com tênis, shorts, luvas, um gorro, né? Mas de short. Essa parte a gente não sente tanto frio, a gente perde frio pelas extremidades. Isso não é extremidade, extremidade é o pé, o nariz, as orelhas. Então, se você tiver a cabeça com gorro, as orelhas e tal, você vai perder menos calor. E com a atividade física, você consegue suportar esse frio. Se você estiver parado, não. Mas se você ir fazendo a manutenção da atividade física, você não perde. Então, essas pequenas coisas simples para o cara que vai correr, que para nós é simples, a gente passa tudo isso e o cara, eu sou capaz. E é isso que eu te agradeci no início. Muito obrigado por saber. E eu acho que me impulsionou essa entrevista a fazer mais Mountain Dew e mais. Que legal. Então não dá para falar de todas, né? Sim. Mas a gente tem algumas emblemáticas. Por exemplo, eu vou resumir aqui para não ficar longo. Então esse ano a gente tem que falar do deserto do Saara, o maior deserto do mundo. Então em dezembro, dia 2 de dezembro. Presente de Natal já. Waitroa, 2 e 3. A gente larga das grandes dunas de Ixabi. Então o deserto do Saara está dentro de 6 países, mas só na Namíbia e no Marrocos nós temos aquelas grandes dunas. É por isso que nos filmes do Alibaba ou da Múmia, ou agora o Aquaman, que aparece aquelas grandes dunas, é tudo filmado no Marrocos. Nesse local, nas grandes dunas de Ixabi, aonde nós fazemos o Mountain Dew, no mesmo lugar. Que legal. Porque aí você vai ter aquela sensação que passa no filme. Aquele deserto monstruoso. Porque, em regra geral, o deserto ele é mais flat, tá? Uhum. Essas dunas de 500 metros de altitude, 300 metros de altitude, só tem nesse local onde a gente faz o Mountain Dew. Então, essa é uma prova para botar no target. A outra prova que a gente estava conversando, que eu acho que isso aí cai muito bem, eu disse para você, estou vendendo meu peixe, né? Isso é uma baita de uma atividade para fazer os 10 anos do Mahamudra, que é Fernando de Noronha, né? Essa eu quero estar também. Com certeza estarei. Mountain do Fernando Noronha, que é 16 de setembro, e é muito bacana porque o Mountain Dew foi a primeira corrida de trilha do Brasil e a primeira corrida de trilha em Fernando de Noronha. Olha que legal. Olha que legal. Porque Fernando de Noronha já teve uma corrida local lá, dos locais, dos nativos, mas ela sempre acontecia no asfalto. E aparece um louco dizendo, não, vamos correr na praia, na trilha. Pô, correr no asfalto. Lindíssimo, hein? Correr no asfalto eu corro em São Paulo, no Rio, no aterro do Flamengo, eu quero correr em Fernando de Noronha nas trilhas. E a gente fez um projeto com o ICMBio, muito obrigado ao ICMBio e à Eco Noronha, que congrega e trabalha as plataformas PICs dentro do Fernando Noronha. Nós temos os PICs, né? Então, que são as áreas de conservação muito organizadas, e a gente, em conjunto com o ICMBio e esses PICs da Eco Noronha, a gente passa a corrida todas nessas áreas. Então a corrida dá uma volta à ilha de Fernando Noronha pelas
bosques, trilhas e por essas áreas de preservação permanente aí que tem Fernando de Noronha. Fantástica. E quantos quilômetros são? É uma meia maratona, 21 quilômetros. Que beleza. Eu tenho a opção sempre para aquelas pessoas, puta, mas a minha namorada começou a correr agora, ou eu estou machucado, não posso uma distância tão longa, então eu tenho a prova de 8 quilômetros também. Então, mas 8 e 21. Então, eu acho que as duas que a gente, para resumir todas as outras, eu acho que Deserto do Saara e Fernando de Noronha, essas são as provas que para 2023. Que delícia, que delícia. Kiko, para fechar o nosso papo aqui, primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade de ter aceitado. Eu é que agradeço. Eu sempre gosto de encerrar com uma mensagem sua de coração para quem estiver nos assistindo. Então pode ser do que você quiser, pode ser sobre empreendedorismo, sobre a coragem que você teve de inovar, ou pode ser pelo seu estilo de vida, como eu brinquei no começo, bem Mahamudra, sempre se aventurando, curioso, né, querendo treinar diversas modalidades diferentes, explorar trilhas diferentes. O que você quiser falar, deixa esse momento aí para você dar um recado para a galera. Difícil esse momento. Primeiro agradecer quem está nos assistindo aí, muito obrigado. A família e a comunidade Mountain Dew, muito obrigado por sempre acreditar na bandeira Mountain Dew, né? Eu não posso deixar de agradecer a Deus ou a um ser maior por essa beleza toda, que é essa vistinha mais ou menos, que é a Lagoa da Conceição. Aqui eu acho que eu passei muitos anos da minha vida, então eu acho que essa entrevista, quando você disse, podemos fazer na Lagoa, eu disse, não poderia ter um lugar melhor, né? Aqui começou o Mountain Dew, mas aqui antes do Mountain Dew, esse cenário, a Lagoa da Conceição, a Praia da Galheta, a Praia Mole, faz muito parte de mim. Pegava aqui na guarderia, ia velejar aqui na Praia Mole, na Galheta, então esse cenário, voar aqui na frente. Então, isso está dentro do meu DNA, da minha vida, né? Então, muito obrigado, Lagoa da Conceição, Praia Mole. Você que não conhece o Mountain Dew, por favor, você é muito bem-vindo e a gente deixou ali algumas opções para você, né? Agradecer a Mahamudra, muito contente, vai repetir pela terceira vez, aí sendo um pouco prolixo, mas muito obrigado por tu deixar a minha vida com ares melhores e entender que o que eu faço e que a minha equipe faz bem para os outros. Isso foi uma energia muito grande, você colocou muito combustível para eu legal. fazer com muito mais vontade e valor. Você disse para mim, fala de coração, e eu estou falando de coração. Muito obrigado. Foi muito bom ter te conhecido, a gente conhece, como você disse lá no início, há muito pouco tempo, mas eu acho que a gente tem muita sinergia aí. Obrigado também à família Mahamudra. Muito obrigado, Kiko. E a gente, é muito comum nas aulas da Mahamudra, e por sinal vocês estão convidadíssimos, né? Sabadão vai ter um aulão aqui no Garden, lá no Campeche. A gente sempre encerra em roda, e aí cada pessoa coloca uma palavra do que ela está sentindo, uma emoção, pode ser qualquer palavra. Então se você pudesse fechar os olhos agora e emanar do coração uma palavra, qual seria? De coração, muito obrigado aí a tudo que está me acontecendo na minha vida e nesse momento com pessoas especiais e num lugar especial. E se eu pudesse falar minha palavra também seria coração, porque eu acho que tudo que você faz, dá para ver que você coloca corpo, alma e coração para fazer acontecer, e é por isso que dá certo. Obrigado. Kiko, muito obrigado. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau, galera. Até mais.